Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos dedicar um pouco do nosso tempo a falar sobre atribuições de recurso dentro do Microsoft Project. Esse é um assunto muito relevante, um assunto muito importante, porque toda a parte de cálculo do project, né, com relação a custos, com relação a trabalho, né, a esforço que é necessário para a entrega do projeto, está relacionada diretamente às atribuições dos recursos. Então, por exemplo, se a nossa empresa está realizando projetos para poder e quer calcular, né, qual o custo envolvido, né, na entrega dos projetos, normalmente os custos sempre vão estar relacionados à maneira como nós atribuímos recursos. Da mesma forma, se eu trabalho com uma plataforma como o Project Online ou o Project Server, por exemplo, eu talvez precise fazer análise de capacidade de recursos, né? Eu preciso analisar a demanda, comparar com a capacidade e saber se eu tenho disponibilidade dos recursos. E essa disponibilidade vai ser calculada com base nas atribuições. Então, a maneira como nós fazemos as atribuições, ela é muito importante porque ela vai impactar diretamente nessa análise de capacidade e demanda e também nos custos que são necessários para a entrega dos projetos. Então, é um assunto muito relevante, é um assunto que realmente faz muita diferença e que a gente vai dedicar um pouquinho do nosso tempo agora. Para que a gente possa fazer esse exercício, eu criei aqui um projeto teste. É um projeto simples, uma empresa quer entregar um treinamento de Excel avançado, vai usar recursos internos, né, para fazer essa entrega, então eu separei aqui em quatro grandes entregas, a parte de planejamento, onde a gente vai fazer toda a definição, depois material de apoio, treinamentos e pós-treinamento, e eu criei aqui também, na minha planilha de recursos, uma lista aqui dos recursos que vão trabalhar nesse projeto. Então eu tenho ali a Ana Paula, a Renata, o Arthur, o Daniel, Coffee Break, que é um recurso externo que eu vou contratar, né, de uma empresa para fornecer o Coffee Break para mim. E tem aqui a minha lista de participantes. Bom, voltando aqui para a parte de gráfico de Gantt, o que acontece na maior parte das vezes é o seguinte: todas as vezes que alguém quer fazer uma atribuição de recursos, o caminho mais comum, né, o caminho mais natural é eu vir aqui na coluna de nomes dos recursos e fazer a seleção. Então, imagina que eu tenho essa tarefa que se chama definir conteúdo e carga horária. Vamos imaginar que quem vai fazer essa tarefa é a Ana Paula. Então, normalmente o que as pessoas fazem é vir aqui e definir a Ana Paula como sendo a responsável por essa tarefa. Só que nem sempre o que é inserido aqui é de fato o que eu gostaria. Por exemplo, se eu mudar aqui a minha exibição e for até a tabela de trabalho, eu vou identificar que a Ana Paula está dedicando 8 horas do seu tempo, né? Então, essa tarefa, para que ela possa ser finalizada, baseada nessa atribuição que eu fiz, ela vai ter um total de trabalho, uma demanda total de 8 horas. E nem sempre isso é verdadeiro, porque muitas vezes, dentro da nossa expectativa aqui, dentro do nosso projeto, a Ana Paula ela não vai dedicar 8 horas para trabalhar nessa tarefa, e sim, por exemplo, 4 horas. Então, não necessariamente quando eu utilizo a coluna nomes dos recursos, a informação que vai ser trazida para mim é aquela que eu desejo, é aquela que eu espero. E por que isso acontece? Porque quando você utiliza a coluna nomes dos recursos, o project vai fazer o cálculo mais simples possível. Então ele vai entender qual é o tipo de tarefa, se é uma tarefa do tipo unidade fixa, trabalho fixo ou duração fixa, e vai analisar também quais são as unidades máximas de atribuição do recurso. Nesse caso, se a gente voltar aqui para a planilha de recurso, a gente vai ver que a Ana Paula ela tem 100% de unidade máxima. Então, a atribuição dela sempre vai seguir esse padrão. Quando eu faço a atribuição da Ana Paula na tarefa definir conteúdo e carga horária, o project vai entender automaticamente que ela vai dedicar 100% do tempo dela para entregar essa tarefa e assim vai chegar no cálculo de 8 horas. Se eu tiver, por exemplo, analisando custos, eu já tenho aqui um custo muito além daquele que realmente é o custo previsto para essa tarefa, né? Porque ele está cobrando aqui para mim 8 horas da Renata, ou seja, da Ana Paula, ou seja, um dia inteiro de trabalho, sendo que na verdade ela não vai ter esse um dia inteiro de trabalho. Então, por mais que aqui para usuários que
estão começando a trabalhar com Project, pareça ser a maneira mais adequada de atribuir recursos, eu não sou muito fã, eu não sou um usuário frequente da coluna nomes dos recursos. Eu prefiro usar outros métodos de atribuição. Então, o primeiro método aqui que eu gosto é quando a gente vem aqui em recurso e usa esse botão chamado atribuir recursos. Quando eu clico em atribuir recursos, o que vai acontecer? Eu tenho uma caixa de diálogo que é aberta, uma caixa de diálogo adicional, e eu posso navegar pelas tarefas. Perceba que aqui a gente vai mudando e ela vai mudando os nomes das tarefas, ou seja, eu não preciso sair da tarefa para entrar na caixa de diálogo. Só que quando eu vou fazer a atribuição do recurso, eu consigo visualizar as unidades. Então, eu consigo especificar para o project quantas unidades daquele recurso eu vou precisar para a execução dessa tarefa especificamente. Então, como a gente estava conversando, né? Se eu quisesse atribuir a Ana Paula e quisesse especificar para o project que ela vai dedicar apenas 50% do tempo dela para ter essa tarefa concluída, eu poderia vir aqui nas unidades e dedicar 50% do tempo da Ana Paula. A gente vai perceber que aqui no gráfico de Gantt, o próprio nome da Ana Paula já está marcando como 50%. Então, ele já está fazendo aqui um trabalho mais adequado. Agora, vamos imaginar que junto da Ana Paula, eu também vou ter a Renata. Então, elas duas vão deliberar, vão participar dessa reunião e vão definir a carga horária e o conteúdo do treinamento. A Renata vai dedicar o mesmo tempo que a Ana Paula. Então, eu poderia vir aqui também e especificar 50% de atribuição para a Renata. Tá? E vamos imaginar que o Arthur, que vai ser o instrutor, também vai participar dessa tarefa. Só que, diferentemente da Renata e da Ana Paula, que estão dedicando 50% do tempo delas nessa reunião, vai ser uma reunião de uma manhã, por exemplo, o Arthur só vai dedicar 25% do tempo, porque ele não vai tratar todos os aspectos do treinamento, né? Lista de participantes, alocação da sala, esse é um tipo de coisa que o Arthur não precisa participar, por exemplo. Ele vai participar só para ajudá-las na definição do conteúdo. Então, vamos imaginar que 2 horas são suficientes para o Arthur. Ele poderia vir aqui e especificar, né? Eu poderia vir aqui e especificar que o Arthur vai participar dessa tarefa, ele também vai ser atribuído essa tarefa, só que a participação dele é apenas 25% das unidades, ou seja, ele vai dedicar apenas 2 horas do seu dia a essa tarefa. Se eu fechar, eu consigo visualizar aqui, vamos voltar em exibição, tabela de trabalho. Eu consigo visualizar que o total de horas, né, esperados para essa tarefa são 10 horas. Então, eu tenho aqui 4 horas da Ana Paula, 4 horas da Renata e mais 2 horas do Arthur. Uma outra maneira também que a gente pode visualizar essa informação é se eu clicar com o botão direito, aqui do lado onde aparece o gráfico de Gantt, né, e modificar o modo de exibição, eu vou visualizar, por exemplo, o uso da tarefa. E aí, quando eu visualizo o uso da tarefa, o Project ele faz uma quebra, onde eu consigo visualizar o nome da tarefa e as pessoas que estão atribuídas a ela. E aí eu consigo visualizar rapidamente que a Ana Paula está dedicando 4 horas para a execução dessa tarefa, a Renata também está dedicando 4 horas para a execução da tarefa e o Arthur 2 horas. Se eu analisar aqui um pouquinho para a direita, né, no meu quadro, eu consigo visualizar qual é o dia específico que eles estão trabalhando na tarefa, né? Então, essa reunião para definição de conteúdo e carga horária vai acontecer aqui na segunda-feira e vai requerer 4 horas da Renata, 4 horas da Ana Paula e 2 horas do Arthur. Então, eu vou voltar aqui para o gráfico de Gantt. Se eu quisesse, por exemplo, analisar, definir a lista de participantes, seria basicamente a mesma coisa, né? Imagina o seguinte cenário: eu converso com a Ana Paula, que vai ser responsável por essa tarefa, e pergunto para ela, Ana Paula, quanto tempo você imagina, ou qual é o montante de esforço, talvez essa seja a pergunta mais adequada, qual é o montante de esforço que você entende que vai ser necessário para definir a lista de participantes? Ela fala, olha, eu entendo que nós vamos precisar de mais ou menos 10 horas, tá? Então, o que eu posso fazer? Antes mesmo de alocar a Renata, a Ana Paula, se eu tiver aqui na tabela trabalho, eu consigo especificar que essa tarefa ela vai ser uma tarefa com um esforço de 10 horas. E na medida que eu especificar
que eu tenho um esforço de 10 horas, eu poderia vir aqui, atribuir recurso, e aí eu pergunto para a Ana Paula, mas você vai ficar dedicada 100% para essa tarefa? Eventualmente ela pode me dizer, não, eu vou conseguir dedicar 2 horas do meu dia para isso, porque eu preciso falar com as outras áreas, preciso mandar e-mail, preciso discutir com as pessoas que vão enviar os profissionais para fazer o treinamento com a gente. Então, esse é um tempo aí que eu vou gastar mais ou menos 2 horas por dia. Então, eu poderia vir aqui, como eu já sei que essa tarefa é uma tarefa que vai requerer um trabalho de 10 horas, eu posso especificar as unidades em 25%. Tá? Quando eu faço isso, perceba que a duração da tarefa ela já aumenta aqui, porque a tarefa vai ser ajustada para receber as 10 horas, ou seja, para consumir as 10 horas de trabalho da Ana Paula, baseado em uma unidade de 25% de utilização do tempo dela para a execução da tarefa. Se a gente voltar aqui no uso da tarefa, isso fica bem claro, né? Então, eu tenho aqui a definição da lista de participantes, que é um trabalho que vai ser feito pela Ana Paula, e ela vai dedicar aqui 2 horas em cada dia. Então, ela começa na terça-feira, e aí vai terça, quarta, quinta, sexta e segunda da próxima semana, 2 horas de cada dia para poder definir a lista de participantes. Então, eu sempre sou a favor, né? Eu sempre gosto muito de utilizar essa opção aqui dentro da guia recurso, que é atribuir recurso, justamente pelo fato de você ter condições, né, de especificar de maneira muito simples quem são as pessoas que vão trabalhar e qual é a unidade de atribuição de cada uma delas. Tá? Vamos fazer mais um teste aqui, reservar a sala e equipamentos. Vamos imaginar que essa também vai ser uma tarefa da Ana Paula. Então, eu poderia vir aqui, atribuir recursos e perguntar para a Ana Paula quanto tempo ela vai dedicar para essa tarefa. Ela pode falar, olha, Rafael, eu acredito que essa tarefa eu vou precisar dedicar só 25% do meu tempo também. Consigo colocar aqui 25% do tempo, atribuo, automaticamente o project já vai calcular para mim o trabalho e vai especificar que são 2 horas de trabalho. Vou passar para a próxima tarefa, reservar coffee break, também vai ser uma atribuição da Ana Paula e ela especifica para mim que ela também vai dedicar 25% do tempo dela. Consigo dizer 25% do tempo, atribuir, fechei. Então, eu tenho aqui todas as atribuições que foram feitas para essa primeira etapa do meu projeto. Tá? Uma outra coisa que eu gosto também, né, um outro recurso que eu gosto muito de utilizar quando eu estou fazendo atribuições de recursos dentro dos meus cronogramas, quando eu estou utilizando o Project, é através de um recurso que está aqui na guia Exibir. Então, se eu clicar aqui em Exibir, eu tenho uma opção chamada Detalhes. Tá? Eu também posso chegar até a caixa de detalhes, até esse formulário de tarefas, se eu vier aqui no gráfico de Gantt, clicar com o botão direito e pedir para ele mostrar a divisão. Quando a gente estiver aqui nessa área, né, essa área é muito interessante porque ela permite que a gente divida a nossa visualização em duas janelas. Na parte superior eu tenho o gráfico de Gantt, que é a janela onde eu estava anteriormente, e na parte inferior eu tenho o formulário de tarefas. Dentro do formulário de tarefas, por padrão, a gente vai sempre visualizar uma visão chamada recursos e predecessoras, onde eu vou visualizar do lado esquerdo o nome dos recursos e do lado direito o nome da predecessora da tarefa que eu estou posicionado, da tarefa que eu selecionei nesse momento. Como aqui a gente está falando de trabalho, então eu sempre prefiro, né, sempre tenho como preferência trabalhar com a visão trabalho, porque aí eu consigo especificar informações de maneira mais detalhada. E percebam uma coisa que é interessante, todas as vezes que eu trabalho com essa parte de detalhes, né, com o formulário de tarefas, eu tenho informações maiores, eu tenho um maior conjunto de informações referentes a essa tarefa que eu estou trabalhando agora. Então, eu tenho uma tarefa chamada preparar a lista de presença e avaliação. Ela é uma tarefa com duração de um dia, porque eu não modifiquei. Eu posso especificar se a tarefa vai ser controlada pelo empenho, se ela vai ser agendada manualmente, eu posso visualizar o início e o término da tarefa e eu posso especificar também o tipo de tarefa. Aqui já é um passo a mais
em relação ao que a gente tinha visto anteriormente, né? Porque antes, quando a gente estava vindo aqui em atribuir recursos, deixa eu só remover a divisão. Quando a gente estava vendo em atribuir recursos, eu não tinha muitas opções da tarefa em si, porque eu estava focando na atribuição do recurso. Então, quando eu venho aqui em exibir e mostro os detalhes, eu consigo entrar em um nível maior de detalhamento da tarefa. E olha só que interessante. Vamos imaginar que eu vou tomar uma outra abordagem aqui para preparar a lista de presença e avaliação, que é até uma abordagem que eu tenho como preferência dentro dos meus projetos. Eu posso vir aqui e trocar o tipo e falar trabalho fixo. Vou clicar em OK. Quando eu falo trabalho fixo, o que eu estou dizendo para o project? Eu estou dizendo que eu vou especificar qual é o montante de trabalho, qual é o montante de esforço para que essa tarefa seja completada e, na medida que eu especificar quantas unidades cada recurso vai dedicar, ele vai calcular automaticamente a duração para mim. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta para a Ana Paula, que vai ser responsável por essa tarefa. Eu posso perguntar para ela, Ana Paula, quantas horas você imagina que são necessárias para que você prepare a lista de presença e também a lista de avaliação? Aí ela vai me dizer, olha, eu entendo que eu preciso de 4 horas para concluir essa tarefa. Então, posso vir aqui e colocar 4 horas de trabalho. Quando eu der OK, o project vai entender que 4 horas de trabalho, né, ela vai conseguir fazer isso daí em metade de um dia. Mas e se a Ana Paula não tiver disponibilidade integral? Então eu posso perguntar para ela, ok, Ana Paula, você vai dedicar 4 horas para realizar essa tarefa, mas quantas horas por dia você vai dedicar? E ela pode me falar, olha, eu só consigo dedicar 1 hora por dia porque eu tenho uma série de outras coisas para fazer. Então, eu poderia vir aqui nas unidades e especificar que a alocação dela não vai ser uma alocação de 100%. Ao contrário, ela vai ser uma alocação de 12,5%, que é justamente o que representa 1 hora de trabalho por dia. Quando eu clicar em OK, a gente vai perceber que a duração da tarefa vai ser estendida. Se a gente voltar aqui para a tabela de entrada, porque aqui a gente está vendo a tabela de trabalho, né? Então, se eu voltar aqui para a tabela de entrada, nós vamos perceber que a tarefa ela tem uma duração de 4 dias. Vamos voltar aqui para os detalhes. Então, ela tem uma duração de 4 dias com um trabalho de 4 horas. Ou seja, a Ana Paula está dedicando 1 hora por dia do dia dela para concluir essa tarefa. A gente também consegue visualizar essa informação se a gente vier aqui em uso da tarefa. Né? Então, se eu vier aqui no uso da tarefa, eu tenho aqui a tarefa chamada preparar a lista de presença e avaliação, e aí eu consigo ver que a Ana Paula está dedicando 1 hora do dia dela em cada dia para finalizar essa tarefa. Tá? Então, se eu for colocar aqui a maneira que eu tenho como preferência de trabalho para a atribuição de recursos dentro do project, sempre é essa. Eu sempre prefiro trabalhar com ou a primeira opção, né, como eu falei, atribuir recursos, mas eu ainda tenho preferência por usar aqui o modo de detalhes, porque você consegue controlar a tarefa e controlar o modo como você vai atribuir o recurso. Não se esqueça que toda vez que a gente demonstrar ou exibir os detalhes, sempre é interessante mudar aqui, clicar com o botão direito do mouse e mudar aqui a opção para trabalho, justamente porque nessa opção de trabalho você tem um controle maior. Então, imagina que agora eu tenho aqui que preparar a sala de aula. Então, eu vou especificar, olha, quem que vai preparar a sala de aula? É o Daniel. Então, eu pergunto para ele, Daniel, quantas horas você precisa para finalizar a preparação da sala de aula? E aí ele pode me dizer, eu preciso de 16 horas. Então, eu vou trocar a tarefa para a tarefa do tipo trabalho fixo, porque eu vou especificar que eu tenho um montante de 16 horas que são necessárias para que essa tarefa seja concluída. E aí eu pergunto quem é o recurso, Daniel. Uma vez que eu clicar em OK aqui, ele já vai entender que se eu utilizar 100% das unidades do Daniel, e preciso, né? Eu sei que eu preciso de 16 horas para concluir a tarefa, automaticamente a duração vai para 2 dias. E aí eu falo, Daniel, você vai ter 100% de disponibilidade para concluir essa tarefa? Ele pode especificar para mim, não tenho essa disponibilidade de 100%. Eu tenho disponibilidade de 50%. Eu consigo dedicar 4 horas do meu dia para trabalhar nessa tarefa.
Então, eu posso vir aqui nas unidades, diminuir para 50%, e quando eu clicar em OK, a minha tarefa já vai dobrar de 2 para 4 dias, respeitando a disponibilidade que o Daniel tem para trabalhar na tarefa. A mesma coisa vai acontecer com preparar conteúdo do treinamento. Eu posso trocar para trabalho fixo, que é a minha preferência, e perguntar para o recurso Arthur. Arthur, qual é o montante de esforço, né, ou qual é a quantidade de trabalho que você precisa para entregar essa tarefa, para concluir o material de treinamento? Ele pode me dizer que ele precisa de 24 horas, por exemplo. Então, se eu colocar 24 horas aqui, são 3 dias de trabalho, caso ele tenha disponibilidade de 100% do tempo. Aí eu pergunto para o Arthur, Arthur, qual é a sua disponibilidade para preparar o material do treinamento? E aí ele pode me especificar, olha, eu tenho disponibilidade de 6 horas por dia, por exemplo. Então, se eu mudar aqui a minha unidade para 75%, posso clicar em OK, eu vou saber que eu preciso de 4 dias para finalizar essa tarefa. Então, a gente sempre vai considerar esse tipo de cenário, né? A gente sempre vai considerar que a utilização aqui da coluna nomes dos recursos nem sempre é a melhor, justamente porque a gente tem uma série de variáveis que precisam ser controladas e que precisam ser levadas em consideração quando a gente está fazendo as atribuições dos recursos, e para que a gente possa ter o maior controle, para que a gente possa especificar de maneira adequada e de maneira correta, né, as atribuições, para que isso reflita de fato o que nós vamos utilizar dos recursos, baseado no montante de esforço necessário para que as tarefas sejam entregues e baseado na disponibilidade que o recurso tem para trabalhar. As duas melhores alternativas são utilizar o recurso de atribuir recursos e o que eu prefiro, que são os detalhes, exibir a janela de detalhes e combinar a janela de detalhes com a exibição trabalho. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil aí para o seu entendimento e para a sua utilização do Microsoft Project. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o outro vídeo no qual eu comentei sobre os tipos de tarefa do Microsoft Project, né? Duração fixa, unidade fixa e trabalho fixo. Então você pode aprender um pouquinho mais sobre os tipos de tarefa e ver os casos de uso de cada um dos tipos, né? E como configurar o project para isso. E eu vou deixar também um link para que você possa fazer o download dessa planilha. Se você quiser fazer algum teste, se você quiser simular algum cenário, você pode usar esse link para poder fazer o download dessa planilha, ok? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você ter acesso aos próximos vídeos na medida que eles forem publicados. Um grande abraço e até a próxima!